Conta um pouquinho para nós sobre um pouco da sua jornada até você se tornar lama. Como é que foi um pouquinho dessa jornada e dentro da meditação Essa também? jornada eu contei já muitas vezes, mas cada vez que eu conto, eu percebo que eu conto num período da minha vida diferente. Então hoje eu tô Uhum, com 42 anos e eu olho para tudo isso também de um outro lugar, sabe? E tá sendo bem interessante olhar assim. Eu tô bacana. no meu agora num novo setênio, né? 42 anos. E 7 em 7 sempre mudanças de vida acontecem para mim, assim. Aham, Então, dentro desse aspecto mais numerológico, hoje eu estou olhando para a vida de um jeito um pouco diferente, eu me conheço muito melhor, eu já aham, estabilizei muitas áreas da minha vida que fazem com que eu olhe para o próprio processo da minha caminhada um pouco diferente, né? Mas eu aham, poderia dizer para ti assim que quando eu iniciei no budismo, eu estava buscando equilíbrio emocional. Antes de iniciar no budismo, na verdade, né? Então uhum, dos meus 13 anos em diante, meus 13, 14 anos, essa época foi muito difícil para mim. É difícil para muita uhum, gente, né? Qual é o sim. sentido de estudar, por exemplo, fórmulas químicas e matemáticas da escola? Eu ficava pirado com isso. Para que eu estou estudando isso aí, sabe? Eu quero estudar coisas que. Como é que eu trabalho minhas emoções? Não É bem fórmulas de assim, né? química. E é bem nessa fase que tudo é descoberto, tudo é novo, a gente já não é mais criança, mas também não é adulto, e o que que é nesse meio todo, né? E qual é o caminho que eu vou seguir, que eu quero ir Sim. daqui para frente, né? Eu vou concluir meu ensino médio, vou fazer o quê da minha vida, né? Então, Aham, muitas coisas reverberando, assim, e me levaram a uma depressão, né? Então, eu tive uma uhum, depressão profunda, assim. Eu não sei, na época não me foi diagnosticado que nível de depressão, porque tem vários níveis, né? sim. Mas era um nível de depressão onde eu não queria fazer mais nada, onde eu virava a noite vendo televisão, fazendo essas coisas Uhum, assim, né? E dormia até mais tarde. E ia, passava na rua com os amigos depois que acordava, né? Era mais ou menos assim que eu estava vivendo naquela época e aham, muito com falta de vitalidade, de brilho na vida, assim, né? Essa coisa, mesmo com os amigos na rua, assim, eu me lembro de que faltava esse brilho, faltava esse sim. sentido na vida, né? Uhum, E aí, no meio dessa depressão, no meio do estresse, no meio da minha autocobrança também, porque eu via a vida andando e eu parado, assim, é uma impressão que eu tinha, assim, né? As pessoas andando, indo, evoluindo, indo para frente, fazendo coisas, e eu uhum, sem saber que caminho seguir, parado, assim. Então me cobrava muito também, me estressava por causa disso. E no meio disso tudo, eu lembrei de uma viagem que eu fiz ao Chile, né? Então, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, os meus pais, eles eram hipsters naquela época, assim. aham, Hipsters porque, enfim, eles não eram hippies mesmo, não viviam, assim, num estilo hippie, mas eles eram mais da galera alternativa. Os amigos deles eram todos artistas, músicos, astrólogos. Era a galera que se reunia lá em casa para tocar um som nossa, e falar sobre astrologia. E até hoje aqui tem o Brick da Redenção aqui nos domingos em Porto Alegre. Até hoje aham, eu vejo os amigos dos meus pais expondo os quadros deles, os artistas todos estão lá, assim. Então essa galera, era a galera da minha infância, assim, né? sim, E aí meus pais me levaram para o Chile, porque disseram que ia ter uma Cumbamela no Chile, né? E aí a gente pegou a mochila, foi todo mundo de mochila, eu tinha 6 anos de idade, fomos. Eu, meu pai, minha mãe e uns amigos. Aí aham. chegamos, a Cumbamela ia ser na Argentina. Aí chegamos na Argentina, contaram pra gente que a Cumbamela já tinha acontecido, tipo, uma semana antes, já tinha acabado já. E, né, naquela época, assim, a galera meio doidona, assim, vou, não sei se Aham. vai, como é que é direito. E Deixa o aí, vento me levar, né? Era mais ou menos assim, né? é, e aí acabou que de lá a gente ficou num hostel lá e aí conheceu uma outra galera que falou do Chile, dos Andes e de lugares sagrados, né, muito especiais nessa região do Chile, da Cordilheira dos Andes. E Uhum. aí meus pais quiseram ir, a gente foi num grupinho, né, pegamos um ônibus e fomos na Cordilheira dos Andes. E nessa cordilheira a gente se perdeu. A gente não sabia mais onde é que a gente estava indo caminhando. E aí eu não lembro por quê, que me deu na cabeça com 6 aninhos de Uhum. idade, mas eu decidi guiar os meus pais e a galera do grupo. Tipo assim, eu fui, peguei a frente, fui subir na montanha, naquela estrada de terra,
e diz: Caramba. "Vem comigo", e vamos indo. E eles vão brincando, vão indo atrás de mim, né. E aí, eu vi um portal, assim, de pedra, avistei um portal de pedra com um sino na frente. Uhum. E eu disse: "Ah, alguma coisa tem aqui", a gente já estava todo mundo com fome e tal, tocamos o sino, aí demorou, acho que olha, uns 30 minutos, a gente ficou tocando o sino, ninguém via, mas era Caramba. no meio do nada, a gente não tinha pra onde ir, vamos ficar aqui, né, vamos, daqui a Sim. pouco vai ter comida de repente. Aí daqui a pouco veio alguém lá, e era uma comunidade espiritual de Saint-Germain, dessa Saint-Germain, linha de sim. Saint-Germain, da meditação da chama violeta, né, e lá eles faziam meditação e tinha uma comunidade, tinha crianças lá, tinha os pais, viviam tudo lá. E aí eles nos acolheram, nos receberam muito bem e disseram até que enfim, era uma conexão interessante de eu ter guiado o grupo Uhum. até lá, e aí olharam para mim até de um jeito assim: "Você que trouxe seus pais aqui", tipo, eu 6 aninhos de idade, e aí eu entrei nessa comunidade, a gente entrou lá, eles nos alimentaram, e decidimos ficar lá um tempo. Ficamos acho que mais de uma Bacana. semana lá. E aí tinha meditações todos os dias. E as crianças, enquanto os pais meditavam, eles ficavam numa outra casa fazendo artes, né, desenho, um trabalho com argila, assim por diante. Mas eu não falava a língua na época. Eles falam tudo espanhol lá. E eu Sim. não conseguia me comunicar. Eu entendia mais ou menos o que eles diziam, mas não conseguia falar, eles não me entendiam direito. E aí teve um dia que eu estava me sentindo meio sozinho, e aí eu fiquei meio triste e tal, queria ficar com meus pais, né. E aí os pais estavam meditando, né, no horário do entardecer, da meditação do entardecer, e aí a moça que estava cuidando das crianças disse: "Olha, eu posso te levar lá, mas aí eu vou abrir a porta do templo, e aí tu entra e vai direto pro colo da tua mãe. Você não pode fazer nenhum barulho, não pode falar nada e tal, porque tá todo mundo meditando". Eu topei, e ela me levou. Aí eu avistei minha mãe, e tava uma meia luz, assim, na sala, já meio escurinho, assim, com uma velinha no altar, com aquela tinha um quadro da chama violeta, assim, no altar. Uhum. E aí eu fui direto sentar no colinho da minha mãe e fiquei ali, sentei no colinho dela e fiquei sem saber o que que ia acontecer, não sabia o que que era meditação, né. Eu só Uhum. fiquei ali, em silêncio, e eu senti uma energia muito boa. Legal. E a partir dali, aí ficou gravado, aí aos 14 anos eu falei pra minha mãe, disse: "Mãe, eu lembro que uma vez eu meditei quando a gente foi para o Chile, na Cordilheira dos Andes, e foi muito bom pra mim, eu senti uma paz, uma amorosidade ali com vocês meditando. Tu não sabe me ensinar o que vocês fizeram aquela vez?" Falei, perguntei pra minha mãe, né. E a mãe disse: "Olha, eu não lembro, mas Caramba! como eu já fiz muitas vezes e ela fazia Hatha Yoga, né, Sim. eu lembro dos relaxamentos, do escaneamento corporal, isso eu posso guiar". Aí ela guiou um escaneamento corporal, um relaxamento comigo, e eu lembro que estava no meu quarto, na minha cama, e eu pacifiquei, assim. Eu eu estava muito agitado, muito tenso, e aí eu pacifiquei, eu lembro de dizer pra ela: "Mãe, eu quero aprender a fazer isso". Me autorregular. Claro, imagina. Funcionou, como é que eu aprendo? Aí ela disse: "Ah, que legal, vamos descobrir um centro, vamos descobrir um lugar que tu possa aprender mais isso", né. Aham. E ela fazia naquela época, quando eu era criança, meus pais eles participavam da Grande Fraternidade Universal, um dos meus padrinhos chegou a ser diretor da GFU, Que legal. eles, também, frequentavam os estudos da Sociedade Teosófica, né. Eu fui batizado, na verdade, na Sociedade Teosófica, porque a Igreja Católica de Porto Alegre, ela disse que não poderia me batizar, porque os meus pais não tinham feito a comunhão, né, Uhum. e a catequese, né, então só para quem tivesse os pais que tivessem feito poderiam batizar, e aí meus pais decidiram me batizar naquilo que eles estavam frequentando mesmo, né, Sim. então teve um mestre da Sociedade Teosófica que veio visitar o Brasil, agora não estou lembrando ele, o nome dele, mas ele me batizou naquela época, e aí ela foi procurando e achou o Centro de Estudos Budistas, né, que, Uhum. enfim, era muito falado e tinha essas relações com a GFU, né, com a Sociedade Teosófica e que tratava de meditação budista, né. Aí nós fomos juntos, Sim. eu e minha mãe, a primeira vez, e quando eu cheguei lá, eu olhei para as pessoas e eu vi uma energia e um olhar diferente, não era aquelas pessoas que tinham um olhar agitado, né, e às vezes muito
sem conseguir ter espaço e tempo de qualidade Uhum, para olhar para o uhum. outro, né, para os outros. Ali eu encontrei pessoas que olharam para mim, assim, Ah, que legal. e me ouviram, e me receberam, e ficaram felizes por me ver e não me conheciam. Teve um impacto isso. Eu bati o Uhum. olho no olho das pessoas, e tinha algo diferenciado ali. E aí, a partir daí, eu nunca mais deixei a meditação.